O racha que há anos divide os descendentes da família imperial brasileira agora parece ter chegado dentro do próprio ramo de vassouras. Não sei se vocês têm acompanhado que está rolando um babado forte entre os descendentes da família imperial brasileira. Bom, para quem não sabe, sim, existem ainda hoje príncipes e princesas brasileiros, que são os descendentes da princesa Isabel de Dom Pedro II. Então, muita gente confunde, achando que não existe príncipe, porque a monarquia foi abolida em 1889 e, por conta disso, não existiriam mais príncipes e princesas no Brasil. Mas não é assim que funciona, porque uma coisa é o regime monárquico, que esse realmente foi abolido no Brasil, quando foi declarada a República. Mas a família imperial, né, os descendentes que vêm lá de Dom João VI, esses permanecem. Uma coisa é você ser um príncipe, uma princesa, ter nascido dentro de uma família real. E outra coisa é o regime, né, que rege um país. Então, o regime, ele pode ser abolido, como já aconteceu na França, na Grécia, tantos outros países, até mesmo na Espanha. Houve uma época em que a monarquia foi abolida, mas a família real espanhola não foi extinta. Ela permaneceu existindo até que o regime foi reinstaurado e atualmente a Espanha é uma monarquia. Então, aqui no Brasil, o regime monárquico foi abolido em 1889, mas a família imperial brasileira, essa permaneceu, né? Os seus descendentes, primeiramente, eles viviam no exílio, eles eram proibidos de retornar para o Brasil, e então muitos descendentes foram morar na França, outros acabaram em Portugal, e só muito tempo depois, por volta da década de 20, é que eles puderam retornar. E aí começou o racha, que deu origem ao ramo de Vassouras e o ramo de Petrópolis. Nem mesmo entre os descendentes da família real há um consenso. Então, se já é difícil algum dia a monarquia ser restaurada no Brasil, imagine com esses conflitos entre os próprios descendentes, né? E agora, atualmente, 2026, está rolando um babado forte, como o pessoal diz, entre os descendentes do ramo de Vassouras, por conta de um noivado que foi anunciado. Para aqueles que acompanham o movimento pró-monarquia brasileiro, é um assunto que não morre. Existe sim um racha, existem praticamente fãs, como se fosse um time de futebol de um lado e um time de futebol do outro, que são as pessoas que são a favor do ramo de Petrópolis e consideram que esses são os autênticos sucessores ao trono, os autênticos descendentes que teriam direito ao trono caso a monarquia fosse restaurada no Brasil. E existem aqueles que reconhecem o ramo de Vassouras como os autênticos sucessores ao trono. E essa história começou lá atrás, com a princesa Isabel, uma decisão dela que já foi polêmica na época. Muitos consideram que foi desnecessário, consideram até que foi contra a Constituição da época, porque quando o filho mais velho da princesa Isabel, o príncipe do Grão-Pará, decidiu se casar, a sua noiva não pertencia a uma casa real. E a princesa Isabel, muito austera, muito fiel ao que ela considerava os conceitos da monarquia, ela considerou que, a partir do momento que o filho dela se casasse com uma mulher que não pertencia a nenhuma casa real, ele não teria direito ao trono. Apesar de que na Constituição, em nenhum momento, isso é falado, isso é estipulado. Mas talvez, né, aí entra a interpretação de vários historiadores. Talvez ela tenha sido excessiva na sua precaução, justamente porque a monarquia brasileira já havia sido vítima de um golpe. Então, ela achou que eles tinham que se manter totalmente fiéis a qualquer conceito de monarquia e de linha sucessória, para que, eventualmente, né, o regime tivesse alguma chance de retornar e não pudessem usar nenhum argumento contra. Alguns historiadores são dessa linha. E outros acham que realmente foi um equívoco da princesa Isabel fazer o seu próprio filho renunciar ao direito à sucessão do trono. Então, o príncipe do Grão-Pará realmente ele optou pelo casamento, pela mulher pela qual ele era apaixonado. Eles se casaram, foram muito felizes, no casamento tiveram vários filhos, e com isso o direito à sucessão do trono passou para o seu irmão. E assim tem sido até hoje, apesar de que, aí é que essa história já vem confusa desde lá. Por quê? Desses descendentes, né, do filho mais novo da rainha, da princesa Isabel, vários também não produziram herdeiros, ou também se casaram fora de uma casa real. Então, com isso, a sucessão, em vez dela ir seguindo a ordem vertical, que é a considerada correta, ela foi se horizontalizando cada vez mais. Mas alguns já veem nisso um erro, porque então consideram que a sucessão deveria ter retornado para os descendentes do filho mais velho da princesa Isabel. Então, olha só como que a confusão já foi se formando desde lá de trás.
E aí, quando esses descendentes de Dom Pedro II, da princesa Isabel, tiveram o direito de retornar ao Brasil, alguns se estabeleceram em Vassouras, que foram esses descendentes do filho mais novo da princesa Isabel, e outros retornaram para Petrópolis, né, que é onde eles realmente tinham raízes, onde ainda existiam as propriedades da família imperial do Brasil, onde os antepassados viveram, passaram boa parte da vida, onde é notório que Dom Pedro II tinha um amor muito grande por Petrópolis, que é conhecida até hoje como a cidade imperial. Então aí o racha estava estabelecido. Por incrível que pareça, com o passar dos anos, das décadas, foi formando-se realmente uma torcida em relação a um ramo da família e em relação ao outro ramo. E essa discussão, que na verdade acaba que não leva a lugar nenhum, porque como atualmente não existe esse regime no Brasil, é uma discussão que fica meio nula. Mas, internamente, ela existe, porque se eventualmente algum dia a monarquia for restaurada, então sim, esses descendentes seriam chamados a assumir os seus postos dentro da monarquia. Aí que fica esse racha, com alguns achando que deveriam ser os descendentes do filho mais velho, da princesa Isabel, que moram atualmente em Petrópolis, em sua maioria, e outros achando que tem que ser os descendentes que moram em Vassouras. Na verdade, muitos nem moram no Brasil, moram fora, em Portugal. Mas como Dom Bertrand, que é o atual chefe da Casa Imperial, ele se mantém bastante ativo em relação a esse movimento pró-monarquia, né? Então realmente muitas pessoas veem nele a continuidade da monarquia brasileira, se ela viesse a ser restaurada, porque ele mantém vivo, digamos assim, esse espírito monarquista. Enfim, só que aí agora entrou um elemento novo nessa discussão, que é o fato de o atual herdeiro de Dom Bertrand, que não é filho dele, é sobrinho. Então, mais uma vez, a sucessão iria para a horizontal em vez de para a vertical, porque Dom Bertrand também não teve filhos. Então, o sobrinho dele, Dom Rafael, anunciou recentemente o seu noivado com uma mulher que não pertence a uma casa real. E, então, realmente, ele pode fazer a escolha dele, mas ele não pode continuar como sucessor a um hipotético trono brasileiro. Então, para muitos, esse seria mais um motivo para a sucessão retornar aos descendentes do ramo de Petrópolis. E a questão é que isso também acabou gerando um racha entre os próprios defensores do ramo de Vassouras. Alguns acham que Dom Rafael, diante da posição de Dom Bertrand, o chefe da Casa Imperial do Brasil, que ele declarou que ele não é a favor de que, com esse casamento, Dom Rafael continue na linha de sucessão. Alguns acham que o direito à sucessão passe para Dona Maria Gabriela, que é a irmã mais nova de Dom Rafael. E aí ela seria a primeira na linha de sucessão. Outros acham que Dom Rafael teria direito ainda à sucessão como o primeiro herdeiro do trono depois de Dom Bertrand. Existe até uma posição oficial de uma das entidades pró-monarquia que diz o seguinte, que é a Família Imperial Brasil, que diz que o procedimento mais adequado à luz das tradições dinásticas da Casa Imperial do Brasil é que Dom Rafael, atual príncipe imperial, renuncie aos seus direitos dinásticos e sucessórios antes de contrair matrimônio com Margherita delle Piane, que não faz parte de uma casa real. Nesse cenário, Dona Maria Gabriela, atualmente terceira na linha de sucessão, ascenderia à posição de princesa imperial e herdeira presuntiva do trono, assumindo a chefia da Casa Imperial do Brasil após Dom Bertrand. Com isso, ela se tornaria a primeira princesa imperial do Brasil, por direito, em quase 9 décadas, sendo a última sua tia-avó, Dona Pia Maria. E é isso que está gerando essa expectativa em relação ao que Dom Rafael vai decidir, se ele vai respeitar a decisão do tio e dessa forma renunciar também ao seu direito sucessório, ou se ele vai comprar uma briga e não abrir mão de nada. Então, como vocês podem ver, existe esse racha entre os dois ramos da família, o de Petrópolis e o de Vassouras, e agora um racha dentro do próprio ramo de Vassouras. Tudo isso, na verdade, só serve para enfraquecer mais ainda esse movimento pró-monarquia que existe ainda no Brasil. Os descendentes da família imperial do Brasil, eles se mantêm ativos e aguardando aí a possibilidade de um dia a monarquia ser restaurada. Mas com essas brigas internas, fica difícil esse movimento ganhar cada vez mais força, né? Como é que eles iriam conseguir fazer com que toda uma nação estivesse a favor desse movimento, a favor da família, retornar a um regime governamental onde a monarquia seria restaurada. Agora me diz, o que vocês acham disso, de toda essa confusão envolvendo os descendentes de Dom Pedro II, que não conseguem se entender, brigam por um trono que não existe atualmente, mas, por outro lado, mantém viva a esperança de um dia esse regime ser restaurado, e aí ficaria essa dúvida. Quem teria o verdadeiro direito de assumir um trono no Brasil? Comentem aqui se vocês estão acompanhando esse caso e comentem então o que vocês acham disso tudo. Se inscrevam, deixem um like e até o próximo.